Bom, então nesse vídeo quero falar aqui sobre o meu campista do Internacional que está livre no mercado e agora interessa ao Cruzeiro. Vou comentar aqui com vocês sobre um jogador que pode ser uma boa, até para o Cruzeiro pensar em não ter só o Matheus Pereira para essa função de meia de criação. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre um meia que pertence, né, ao Palmeiras, São Paulo, foi especulado um tempo atrás. Enfim, estou num cenário aqui diferente, estou viajando, passando uns dias agora em Curitiba, depois vou para Balneário, então, cara, falei, melhor gravar um vídeo aqui mesmo que não seja, né, no cenário ideal e tudo mais, mas pelo menos já comentar, falar aqui com vocês que ficar 5 dias sem postar conteúdo, então já vão se acostumando, talvez hoje, nos próximos vídeos aí também, com um cenário diferente, beleza? Então, vamos ver aqui o vídeo mais direto. Quero falar justamente sobre o Carlos De Penha, jogador do Internacional, que rescindiu o contrato dele do nada com o Internacional. Pelo que eu vi aqui, ele estava tendo alguns problemas com o Kudê e com a diretoria do Inter, porque não faz muito sentido realmente, né? Porque é um jogador que até pouco tempo atrás estava no mercado à disposição e agora estava no Internacional e agora está no mercado à disposição. Jogador de 32 anos, nessa atual temporada tinha 5 jogos e um gol. Só para você ter uma ideia, desses 5 jogos, 4 foi como titular. Então, assim, não faz muito sentido essa rescisão, pelo menos do ponto de vista técnico. Jogador que está há 2 anos no Inter, eu vou ver se eu consigo deixar aqui, né, os números aí para vocês. Ano passado, 54 jogos, 5 gols e 7 assistências. 2022, que foi quando ele chegou, né, teve aí 43 jogos, 5 gols e 7 passes. Que vai lembrar que ele veio do Dinamo Kiev, lá da Ucrânia, que estava tendo a guerra lá e tudo mais. Aí ele meio que estava com pressa para se mudar para o futebol sul-americano e acabou vindo para o Internacional. É um jogador que já passou também, né, no futebol inglês, no Nacional do Uruguai, que é o clube que ele é revelado, no Real Oviedo da Espanha, ficou muitos anos no Dinamo Kiev, lá do futebol europeu. É um jogador com um currículo gigante, Gustavo? Não. Mas assim, 32 anos, experiente, acho que sem dúvidas agregaria bastante. A grande questão que eu vejo é se o Cruzeiro vai trazer um jogador a mais, né, para essa função. Ele pode jogar tanto como um ponta esquerda, quanto, eu não diria que um meia centralizado, mas um segundo atacante, seria isso e o mais próximo, né, da função que ele tem feito no Internacional. Como vocês sabem, o Cruzeiro certamente não vai atrás de mais um ponta esquerda no mercado, porque é o que mais tem, né, no atual elenco é o ponta esquerda. Se for para trazer um ponta, vai ser para o lado direito. Mas eu bato muito na tecla nessa questão de um meia de criação. Acho que o Cruzeiro precisa, acho que poderia sim, né, trazer mais um jogador para esse setor, para ser mais uma alternativa. Até se você for reparar no mapa de movimentação do Carlos De Penha lá no Internacional, dá para ver que ele cai mais pelo lado esquerdo. Então, joga pelo lado esquerdo, meio campista, central, ele que é canhoto, tem 1,77 m de altura, eu acho que poderia ser uma boa. Igual eu falei, né, o Cruzeiro nessa função de meia de criação, quem deveria estar jogando agora é o Matheus Pereira. Não é o que tem acontecido. Não porque, nossa, o Matheus Pereira não rende como meia. Não. É porque o Cruzeiro não tem um ponto direito. Ainda mais depois do João Pedro ter tido aqueles episódios, né? Que acabou ficando de fora aí dos últimos jogos do Cruzeiro. Acabou que o Matheus Pereira, então, tem jogado nesse setor, pelo lado direito. E no meio de campo, como o Larcamon utiliza 3 defensores, acaba que não sobra a opção de você jogar, por exemplo, com 2 volantes, um meia e 3 pontas, né? Porque você está jogando com 3 atrás. Então acaba que vai ter que ver como que vai ficar essa questão. É, Pelo estilo de jogo do Larcamon funcionar com 3 defensores, pode ser que ele continue. Mas acho que o mais ideal seria você jogar com 2 zagueiros. Vamos colocar ali o João Marcelo e o Zé Ivaldo, acho que são os dois que estão melhor. Lateral esquerdo, Marlon, lateral direito, William. 2 meio-campistas, o Lucas Romero e o Cifuentes. E meia de criação, Matheus Pereira, né? Pode ser o Matheus Pereira, mas se o Cruzeiro traz um outro meia, por exemplo, qualquer um desses dois que eu vou falar aqui no vídeo, poderia, por exemplo, colocar o Depenha como meia ofensivo, o ponta direita sendo o Matheus Pereira, que é a função que ele tem feito muito bem, ponta direita trazendo para o meio, centralizado o Dineno, na ponta esquerda, né? Qualquer uma das opções, seja o Bareal, que está indo muito bem, o Arthur Gomes, tem o Gabriel Veron. Então, pelo menos assim, Gustavo, o Cruzeiro não trouxe nenhum meia de criação. Tá terrível? Não. É porque tem muito ponta esquerda, né? E o Matheus Pereira, como pode jogar de meia e deixar um ponta, por exemplo, o Bareal, ele joga de ponta esquerda, mas pode deixar de ponta direita também, não tem problema. Eu acho que vai ter sim alguma movimentação no mercado do Cruzeiro e eu gostaria muito que fosse uma opção de um jogador mais ofensivo, ou por exemplo, um cara de peso, como por exemplo o Carlos Depenha, que está livre no mercado. Mas, por exemplo, Gustavo, ele poderia chegar no Cruzeiro? Sim, porque é um jogador que estava no time brasileiro e que agora está livre, né? Então, todos os jogadores que jogaram para algum clube no campeonato estadual ou que estão registrados, né, em alguma equipe, ainda podem ser contratados. A janela reabriu agora nessa semana, nesse início de abril. Tem que ver ainda a data exata, mas se não estiver enganado agora, até dia 16 ou 21 de abril, né? Tem mais umas 2 semanas para o Cruzeiro tentar algumas movimentações. Pode ser que o Carlos tenha rescindido para voltar para o futebol europeu? Talvez, ou para algum time no Brasil, eu acho difícil. Mas se fosse o Cruzeiro, ficaria de olho. Se o Ronaldo quisesse aí, né, ter mais um jogador no elenco,
certamente com um salário superior a 600, 700, 800 mil reais, tranquilamente. E outro aqui que eu já tinha falado com vocês é uma situação até parecida com o Carlos de Penha, que é o Galopo do São Paulo, só que a questão é que o Galopo não está jogando, né? É isso. Ele é bem mais jovem, o Carlos de Penha tem 32, o Galopo está aí com seus 24 anos. E nessa atual temporada soma 8 jogos e um gol, só que na maioria dos jogos ele saindo do banco de reservas, muito mais como reserva do que como titular. E vale destacar também, né, que pelo São Paulo, no ano passado ele teve um início de temporada muito bom. Ele tinha 11 jogos e 8 gols, é muita coisa. Ainda mais para um jogador que é um meio ofensivo, né? Não é um centroavante. 11 jogos, 8 gols e uma assistência. Só que 2 assistências. Né? Aí teve essa lesão e acabou ficando fora ali pelo restante da temporada. Chegou em 2022, 21 partidas, um gol. Acho um jogador sensacional. O São Paulo não tem aproveitado muito, até gera muitas críticas, né, ao trabalho do Carpini, porque ele não utiliza nem o Galo nem o James Rodrigues. Geralmente ele coloca o Luciano para essa função. Então, tipo assim, a torcida do São Paulo tá bem irritado e pode ser que ele acabe mudando, né, para algum clube no Brasil, ou o mais provável mesmo seria para o exterior, até porque a janela já está bem próxima, em junho, né, já reabre, e ele tem dupla nacionalidade, é argentino e italiano, então se fosse para o futebol europeu, por exemplo, não ocuparia nenhuma vaga de estrangeiro. Então vamos ver, né, tem algumas opções no mercado, nenhum dos dois é extremamente fácil para apresentar. O Cruzeiro não trouxe nenhum jogador desses dois aqui ou um meia de criação. Tudo bem. Só que eu acho que tá faltando ainda uma peça, seja para o Cruzeiro trazer um ponta direita e aí sim deixar o meia, Matheus Pereira, com mais liberdade, beleza? Ou traz um meia com o mesmo nível técnico, né? Parecido, pelo menos do Matheus Pereira, que é o mesmo nível, vai ser difícil, e deixa o Matheus Pereira na ponta direita, que é o que ele tem rendido bem. Só que eu acho que o mais ideal, até trouxe outros vídeos aqui no canal, seria para o Cruzeiro trazer um jogador para jogar de ponta direita mesmo. E aí você deixa o Matheus Pereira com mais liberdade no meio de campo, às vezes com uma dupla de volantes ali, né? Podendo ser ou o Cifuentes e o Lucas Romero, ou por exemplo, às vezes você colocar um esquema de 3 defensores e aí traz o Matheus Pereira para a ponta direita e deixa, né, ele fazendo esse papel da ponta para o meio. Tem algumas alternativas. Eu acho interessante porque do mesmo ponto de vista você pode olhar para o elenco, né, e pensar, pô, tá um time muito cheio, né, muitos jogadores, não tá um esquema definido até agora. Não tem como falar ainda se o Cruzeiro vai entrar com um esquema de 3 defensores ou 2 para o início do Campeonato Brasileiro, mas é bom pelas alternativas que tem, né? Se o Cruzeiro perder, por exemplo, o Zé Ivaldo está expulso, por exemplo. Pode improvisar com um esquema de 2 defensores. Pode trazer, às vezes, o Machado para jogar mais recuado, que não é o que eu sou o maior fã do mundo, né? E o que eu mais tenho gostado do Cruzeiro, eu acho que fez uma boa janela, é essas várias opções que tem pro ataque. Muita opção na ponta esquerda, ponta direita. Apesar de centroavante também, eu acho que precisaria, mas aí já querer ter tudo muito desenhadinho, né? Se você for comparar o que era o elenco do Cruzeiro no início do ano passado para o que é nesse ano, sem dúvida já teve algumas melhoras e certamente, né, vão chegar também mais reforços. Então é isso. Já falei demais aqui com vocês. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se concorda comigo, discorda, o que acha dessa opção, né? Do Carlos de Penha e do Galo, 2 nomes que eu acho bem interessantes. Pode deixar aqui. Outras sugestões de conteúdos também estão aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos então numa próxima. Valeu!